Aos 20 anos de idade, inicia uma carreira comercial destacando-se no clube dos melhores vendedores europeus da Steelcase durante 7 anos consecutivos. Em 1999, cria a Vetor Mais com Sandro Marques. Empresa de referência há 25 anos no mercado de fit-out, a Vetor Mais conta com 85 colaboradores e prevê faturar 90 milhões de euros em 2025. Recebemos no Passa a 2, Duarte Aires. Então, Duarte, Passa a 2 na Alfa Link é sinónimo de vamos conversar. À volta de um café, não é tanto uma reunião estruturada, é mais uma conversa solta. E é nessas conversas assim estruturadas que se aprende, que se consolidam ideias e muito mais. E tenho ideia que na construção da nossa indústria conversa-se pouco sobre como é que estamos a fazer as coisas, como é que trabalhamos por aí fora. E daí este convite para conversar um bocadinho sobre o vosso trabalho. Hei de querer aprofundar o tema pré-obra, da construção, da orçamentação da obra, e gostava de analisar um bocadinho esse processo contigo, mas antes disso não consigo evitar passar pelo teu papel enquanto comercial. Portanto, isto é assim um pré-episódio, digamos assim, porque não tem tanto a ver com a construção. Mas confesso que já desde há muitos anos eu sou um fã teu, tenho dito em vários fóruns que és o melhor comercial que eu conheço. E quando digo comercial não digo no sentido vendedor de automóveis, amigo, venha cá, está aqui, eu sei, comercial no sentido de tenho-te visto a conquistar várias salas em que as pessoas querem trabalhar contigo, ou seja, não sei o quê e as pessoas querem trabalhar contigo. E agora, quando estávamos a preparar este episódio, descobri a tua carreira na Steelcase e a posição de melhor vendedor da Europa durante não sei quantos anos. Como é que é isso? E quais são os pequeninos segredos que possas partilhar comigo, que eu não diga a ninguém? Como é que se desenvolve esse superpoder, essa arte de comercial? De vender. De vender também. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Obviamente é um orgulho e uma honra partilhar com vocês a minha modesta experiência de 30 anos de trabalho. Bom, tudo começa quando eu comecei na fase do liceu, não era um bom aluno. Eu tive, no 9º ano, chumbei 3 vezes consecutivas, o que significa que dei alguma preocupação à minha mãe, e a minha mãe viu alguma dificuldade em conseguir criar-me um rumo e uma orientação. No entanto, foi uma fase difícil, em que eu sempre soube que não queria ir para a universidade. A minha mãe trabalhou muito, fez muita poupança, e o sonho dela é que o filho tivesse um curso superior. Isso não aconteceu porque eu sabia que não era aquilo que eu queria. A partir do 10º ano até o 12º fui um bom aluno. Ou seja, houve ali um movimento contrário em relação àquilo que era a altura do heavy metal, de ter-me de faltar às aulas porque era giro, porque fazíamos parte de um grupo exclusivo do liceu, etc. E ao 12º ano decidi claramente não querer ir para a universidade. A minha mãe, obviamente, tentou-me convencer do contrário, não conseguiu, e decidi ir à procura de emprego. E quando comecei a procura de emprego, decidi que a área comercial seria o meu futuro. Queria perceber onde é que eu poderia ter sucesso, onde é que eu poderia ganhar dinheiro e onde é que eu poderia realizar algum dos meus sonhos. E foi aí começar a atividade comercial. Candidatei-me a 3 empresas na altura, podia ter sido um comercial na altura Nova Rede, em que fui contratado, passei os níveis todos na altura de recrutamento com o EGOR, era a empresa de recrutamento que fazia esse tipo de trabalho. Tinha a hipótese de ser vendedor da PepsiCo Matutano, e fui a uma entrevista que achei uma coisa muito sexy, que foi exatamente uma empresa chamada Carvalho Araújo. Carvalho Araújo, na altura, era um fabricante de mobiliário de Braga, e quando entrei no showroom, ali na Barata Salgueira, achei que aquilo era um bocadinho diferente. E foi o meu primeiro contacto com o mundo da arquitetura, do design, do mobiliário. E a entrevista foi feita pelo Sr. José Alberto Carvalho Araújo, que era o dono da fábrica, que é um senhor que já faleceu, e quando fui a essa entrevista estava a ser montado um showroom. E esse showroom era do arquiteto Cisa Vieira, que eu nem sabia que era o Sr. arquiteto Cisa Vieira há 30 e tal anos atrás. 30 anos mais IVA. Mais 30 anos mais IVA, exatamente. Mas achei que aquilo era giro, era diferente. Disse, ok, isto pode ser interessante. E então o que é que se faz aqui? Vende-se mobiliário de escritório. Mas já achavas que era as vendas? Portanto, Claramente já achavas que é aqui que eu estou bem? Na altura, eu percebi que as vendas, quem era vendedor tinha capacidade para ter um nível de vida diferenciado em relação a outras pessoas que não eram vendedores. Tinham automóvel, vestiam-se bem, iam a bons restaurantes, conseguiam viajar. E isso foi claramente um sinónimo de que as vendas traziam resultados financeiros. E então o meu foco foi esse. Ok, não quero
tirar nenhum curso superior, quero experimentar as vendas. E na altura eu já tinha boa capacidade de comunicação. Sabia exatamente que comunicar era essencial para atingir objetivos e desde as entrevistas que fiz, iniciais, percebia que era fundamental comunicar da forma correta para conseguir cativar e encontrar os resultados que eu queria, que achava que eram expectáveis. E foi assim que começou. O meu primeiro emprego foi exatamente nessa empresa e foi a que nasceu o meu primeiro contato com o mundo imobiliário de escritório. Estive muito pouco tempo, tive cerca de 3 meses, porque ao fim de 3 meses achei que não era a empresa onde devia estar e despedi-me. Porque em 3 meses basicamente não aprendi nada sobre vendas. E cheguei à conclusão de que não aprendi nada sobre vendas, não era o sítio onde devia estar. E despedi-me, saí da empresa e quando saio do showroom, que era na Barata Salgueiro, ia a pensar na minha vida e agora o que é que eu vou fazer? Primeiro vou ter que dizer à minha mãe que me despedi ao fim de 3 meses, como é que ela vai reagir? Com 19, 20 anos. Com 20 anos, tinha acabado de sair da tropa. Eu fiz a tropa, e também é uma história engraçada, porque houve uma altura que eu tive quase para ficar na tropa, porque eu fiz a tropa normal, fiz na Carregueira, depois fui para o CGM e estive em Mafra. Carregueira, a Alphalink tem uma relação muito boa com a Carregueira. Fizemos lá um dia, uma vez, assim, de... Instrução noturna. Um dia daquelas coisas que gostamos muito de ter feito, mas não são nada boas de se fazer. Vocês subiram a carreira do treinador ou não? Fizeram aquela subida? Eu sei lá o que é que a gente fez, mas fizemos 30 por uma linha. Achei Carregueira. Depois na tropa tive a oportunidade de ir para a Academia Militar, onde estive cerca de 1 ano, e como era responsável da secretaria, o general Almeida Bruno tentou-me convencer a seguir a carreira militar, porque achava que eu tinha perfil e deveria-me candidatar para a escola superior na altura na Academia Militar. E eu achei que também não, que não era esse o caminho, porque já tinha o tal espírito de onde é que vou começar a ter o meu negócio. E era preciso seguir ordens. Não sei... E eu seguia. Eu sempre te conheci como líder de alguma coisa, portanto não sei se serias bom a seguir ordens ou não, mas talvez. Eu era cumpridor. Sim. Porque, em primeiro lugar, sabia que cumprir era essencial para ter uma vida mais descansada, não é? Porque cumpria, chateavam menos, ponto. E se cumprisse, claramente era visto de uma forma positiva na altura, pelo tenente, pelo capitão e pela estrutura organizacional militar. E sempre consegui ter uma boa relação daquilo que era os objetivos mesmo na tropa versus aquilo que era o relacionamento com a estrutura. Por isso sempre tive o certo savoir-faire para lidar com estas questões. Bom, primeiro emprego, 3 meses saio e vou passar a estrada e ia sendo atropelado. Para um carro, eu peço desculpa e há um senhor que abre o vidro assim. Trabalha aqui na Carvalho Araújo, não trabalha? Sim, trabalho. Olha, deixa trabalhar, acabei de despedir. E quem era o senhor que estava nesse carro? Era o diretor comercial da Fluxograma, o senhor Mário Dias. Ele disse, mas já não trabalha? Não, então olha, vamos já tomar aqui um café. Ele para o carro, havia uma pastelaria que existe ainda que é Picasso, e fomos tomar um café, conversámos 5 minutos, expliquei porque é que tinha saído, e diz-me assim, quer ir falar ali acima à Fluxograma com o Sr. Manuel Correia, que era o proprietário da Fluxograma. Disse, claro. Fui contratado nesse dia, ou seja, despedi-me de manhã, da parte da tarde estava a trabalhar na Fluxograma. Não chegaste a dizer à tua mãe que te tinhas despedido? Não, tinha mudado de emprego. Tinha mudado de empresa, mudei só do sítio. E basicamente, onde também tive durante 2 anos, ao fim de 2 anos percebi que era uma empresa que não me dava mais do que aquilo que eu poderia aprender, foi uma grande escola. O Sr. Manuel Correia, na altura, tinha sido o diretor comercial da Rima, da Baesdorf, que era a empresa que começava a vender fotocopiadoras e fluxos nessa altura para esses equipamentos, e era uma grande escola. Uma escola americana, procedimentos, organização, processo, era uma grande escola. Ao fim de 2 anos, saí também e procurei outro emprego e, por mero acaso, no mesmo dia acontece-me exatamente a mesma coisa. Na altura, como me despeço da Fluxograma, vou almoçar às Amoreiras e encontro o diretor comercial da Steelcase, que o escritório era nas Amoreiras, porque ele já me conhecia de alguns concursos públicos, de alguns eventos, e expliquei que não estava e contratou-me naquele dia. Fui falar na altura com o diretor-geral, que era o Sr. Homem de Melo, e que me contratou onde eu estive 10 anos. Fiz a minha carreira, obviamente, no mundo imobiliário de escritório ao fim de 10 anos, e nasce uma oportunidade ao fim de, digamos, de 7 anos de companhia, em que a Steelcase é uma grande escola também de vendas, organização, procedimento, formação, era uma grande escola. E basicamente, ao fim de 7 anos, que essa história do leadership, que era o clube dos melhores vendedores, eu aí também era um dos melhores vendedores porque as percentagens de objetivos comerciais em Portugal eram diferentes dos meus colegas de Espanha, da Alemanha, de Madrid, e como tal, obviamente, também, apesar de ter cumprido os objetivos em Portugal,
conseguia-me destacar na Europa, porque os objetivos não eram a mesma proporção. E aí tive 7 anos no Leadership, que era sempre um clube onde, na altura, a organização convidava para fazer grandes viagens internacionais, viajámos pelo mundo inteiro, fazia leaderships, reuniões comerciais e uma parte de lazer agregada a isso. Ao fim de 7 anos, nasce, digamos, outra ideia. Não é? Que é aquela ideia de exatamente o que é que eu vou fazer agora, já estou aqui há 7 anos e então comecei a pensar num novo projeto. E aí nasce exatamente começar, digamos, a desenhar aquilo que hoje em dia é Vetor Mais. Certo, e isso em... Vetor Mais isso foi em 97. 97, foi 97. Antes. O Exatamente. sonho nasceu antes. O sonho nasceu em 97 e nasceu como? O principal clientela da Steelcase eram clientes internacionais, eram grandes contas. E essas empresas, quando vinham para Portugal, não tinham estrutura. E para vender imobiliário de escritório é o último produto que entra dentro do escritório. Sim. E a pergunta que nos faziam é: quem é que vai fazer a rede estruturada? Quem é que vai adaptar o ar-condicionado? Quem é que vai fazer as divisórias? Quem é que faz a alcatifa? Quem é que nos faz a decoração do espaço? E nessa altura não existia nenhuma empresa especializada em interiores. Ou seja, pontualmente as construtoras tradicionais é que faziam a muito custo este tipo de trabalho para os clientes, porque eles achavam isso uma arte menor. Não é? Claramente, fazer interiores, as construtoras não estavam preparadas, nem organizadas, nem achavam interessante fazer esse tipo de obras. E foi quando eu comecei a perceber que existia aqui um conjunto de oportunidades, não existiam em Portugal, e já existiam noutros países, porque eu fazia reuniões mensais internacionais, e quando tinha reuniões em França, ou quando tinha reuniões em Espanha, percebia que os dealers do mercado espanhol ou francês, principalmente dos mercados que eu estava mais próximo, tinham empresas que já desenvolviam esse tipo de modelo. Ou seja, a Vetor Mais não inventou a roda. Sim. Basicamente, a Vetor Mais adaptou a roda para o nosso mercado, basicamente. Sim. E percebi que nessas empresas, principalmente Madrid, Barcelona e Paris, que eram os mercados onde eu fazia essas reuniões, tinham já esses modelos, que eram empresas integradoras, que basicamente serviam o cliente desde o projeto de interiores ao projeto de especialidades, das MEP, orçamentação e construção. E o mobiliário era a cereja no topo do bolo, porque era a última coisa que eles integravam. No entanto, já faziam o tal chave na mão ou a solução completa de construção. E foi assim que nasceu, digamos, a minha ideia. Como é que a concretizei? Concretizei porque, na altura, comecei a perceber que já havia alguns serviços que devíamos dar dentro da Steelcase e contactei uma empresa que existia na altura, que era a Vetos, Sandro Marques, o meu atual sócio, que era responsável comercial dessa empresa, e lancei-lhe o desafio. Ele, na altura, vendia só alcatifas e divisórias, sistemas amovíveis, de uma marca inglesa. E sentámos, nós tínhamos relações comerciais, começámos a desenhar um modelo e começámos a perceber que se juntássemos, digamos, primeiro o meu network comercial, que eu conseguia dar um serviço e procurar essa clientela, porque na altura já a Vetor Mais tinha acordos e tinha relações comerciais com todas as imobiliárias do mercado. Vetor Mais trabalhava com a Richard Ellis, trabalhava com o Cushman, trabalhava com a Fenalu, que hoje em dia já não existe, trabalhava com um conjunto de consultoras imobiliárias no mercado, em que nós oferecíamos um serviço na Steelcase de planificação de espaço. Certo. Ou seja, as imobiliárias há 30 anos atrás ofereciam um produto imobiliário, mas era na base de este é o produto, esta é a área, este é o preço. E vendo também um modelo internacional que eu tinha, digamos, recebido de outros colegas, o serviço do Space Planning não existia em Portugal e nós fomos oferecer esse serviço gratuitamente dentro da Steelcase às consultoras, que é: o cliente tem 3 passos a selecionar, com a mesma área. Qual é que é a diferença que existe na capacidade de organização, de rentabilidade do mesmo no fator desenho? E a Vetor Mais fazia Space Planning gratuito para as consultoras. E quem é que fazia isso antes? Porque de alguma maneira já havia escritórios. Não faziam. Não faziam. As consultoras faziam os contratos baseados no fator localização, preço. Sim, mas a empresa quando se mudava tinha que se adaptar de alguma maneira. O meu primeiro projeto de escritórios, portanto, eu na minha vida anterior trabalhava numa construtora, que era com o meu pai, foi onde comecei a trabalhar, portanto, construtora de botas na obra, betão e por aí fora, e o primeiro projeto de escritórios que fiz foi os escritórios da Quinagre, era o nome da empresa. E lembro-me, coisa que eu hoje olho para trás e até se me arrepia os pelos da nuca, que foi um escritório com paredes de alvenaria, estuque, pronto, ou seja, as divisórias amovíveis, não havia divisórias, era paredes, não é? E portas, e portanto foi uma obra feita a empreiteiro que faz prédios, não é? Portanto, vamos embora.
E a primeira vez que me cruzei com o conceito de espera lá que isto é diferente, na verdade foi quando nos conhecemos, em 2008, estava eu a contratar alguém para o projeto da Cisco, não sei se te recordas ou não, no Lagoas Parque, estávamos nós a fazer gestão de projeto, e o meu primeiro contacto foi com as empresas normais, não é? Deixa-me lá falar com os gajos das botas e do botão e não sei o quê, e apareceu-me, alguém nos apresentou, já não me lembro quem, e que foi assim uma coisa de cair a ficha, de olhar a dizer, claro, ou seja, é mais ou menos óbvio que isto ia ser feito de outra maneira e portanto é outra coisa. Então, mas quem é que fazia isto antes? Porque isto de alguma maneira era feito, não é? Havia escritórios, se calhar era malta como eu, que ia com o carrinho de mão e com os tijolos e começava a fazer aquilo. Era um bocadinho esse modelo para pequenos escritórios, ou seja, o que nós avaliámos é que as pequenas construtoras faziam exatamente os pequenos escritórios de uma forma muito tradicional, simplificando a parede pelador, a divisória era um caixinho de alumínio muito idêntico àquilo que era utilizado nas soluções de casa, ou seja, perfis muito simples, soluções muito simples, os revestimentos e as carpintarias eram muito básicas, ou seja, aquilo que se fazia à base de um roupeiro fazia a base para um armário de escritório, ou seja, eram as pequenas empresas construtoras que pontualmente faziam esse tipo de trabalhos e nos escritórios maiores havia a filosofia das construtoras maiores acabarem exatamente o edifício e fazerem exatamente os interiores para essa clientela. Mas isso eram casos muito pontuais, porque não havia a escala nem a dimensão dos grandes negócios que temos hoje em dia. Por isso era tudo muito, muito básico, muito simples. Então, antes de darmos um salto para o que é Vetor Mais hoje, ou perceber um bocadinho como é que evoluiu, eu percebi que estavas a querer fugir à pergunta e percebo que não queiras partilhar os segredos, mas eu quero saber um bocadinho mais como é que se desenvolve essa arte das vendas, ou seja, o que é que faz um comercial assim de mão cheia? Eu acho que primeiro tem que se nascer para ser comercial, tem que ter um ADN próprio. Isto é como um jogador da bola. Nós podemos aprender a técnica, mas se não nascer connosco, digamos, a arte de ser comercial, dificilmente consegue chegar ao patamar do topo. Eu acho que isto é a primeira questão, é que tem que ter sensibilidade, feeling e tem que ser inato. Tem que estar dentro de nós para conseguirmos ser comerciais. Depois, há a diferença dos comerciais e comerciais, não é? Eu acho que aquilo que tive como formação, quer no fluxograma, quer na Steelcase, foram bases muito importantes daquilo que é a formação técnica. Ou seja, nós não devemos vender um produto se não o conhecemos. Certo. É fundamental ter uma boa formação, ou seja, o conhecimento técnico é fundamental. Depois, a outra questão também muito importante são os valores, ou seja, os valores que nós temos em casa, os princípios, falar a verdade, quando diz que é para fazer, é para cumprir, mas se não cumprimos, a primeira pessoa a saber que não vamos cumprir tem que ser o nosso cliente e temos que lhe justificar porque é que não cumprimos, ou seja, tem que haver aqui um conjunto de características de formação técnica e formação de valores que ajudam exatamente a atingir este tipo de grau de confiança. Eu costumo dizer aos meus clientes, a parte mais fácil é minha, é vender. A parte difícil é quem faz as obras. Essa é que é verdadeiramente difícil. Porque vender um Excel e vender um projeto, uma ideia, não é muito difícil. A dificuldade é, ok, produção, construam. Isto é que é difícil. Porque o resto, obviamente, advém daquilo que é a experiência, não é? Sem dúvida que são peças do mesmo processo, uma não existe sem a outra, mas o que é certo é que quando estamos a vender algo, há mais pessoas a querer vender, tipicamente, há mais pessoas a querer vender esse mesmo algo. E, portanto, é aqui um jogo competitivo. E não há dúvida que há quem o ganhe de forma muito mais sistemática do que os outros. Vetor Mais, então, nasce em 99, hoje, quer dizer, é irreconhecível comparativamente a 99, naturalmente. O que é hoje a Vetor Mais, em termos de dimensão, em termos de equipa, como é que estão e perceber um bocadinho como é que funcionam, como é que se organizam, de alguma maneira, para fazer as obras? Bom, hoje a Vetor Mais somos 85 pessoas. É importante explicar que nós somos um empreiteiro geral e, como tal, nós fazemos gestão de serviço e de contratos. Não temos técnicos, não temos pedreiros, não temos ladrilhadores, não temos carpinteiros e, como tal, o nosso modelo de gestão é um modelo de serviços exatamente igual a qualquer outro empreiteiro geral tradicional, chamadas grandes construtoras. O nosso modelo, hoje em dia, ganhou uma escala, uma dimensão, nos últimos anos, diferente daquilo que era há 10, ou seja, temos muito mais projetos ao nível daquilo que é os escritórios. Obviamente este boom dos metros quadrados e as grandes companhias a virem para Portugal a fazerem share service, a fazerem escritórios de representação com outra escala, permitiu, digamos, que o nosso mercado crescesse nesta qualidade de escritórios, não só na edificação, mas também no próprio fit-out. A nossa estrutura operacional
80% da minha organização é engenharia. Ou seja, o meu serviço depende de engenheiros, acima de tudo. O departamento tem um diretor de produção, temos 3 coordenadores, temos 19 diretores de obra, temos 22 encarregados, temos preparadores de obra, temos orçamentistas. É um modelo tradicional de construção. E este modelo permite-nos exatamente conseguir ter aqui um harmónio que, em média, nós fazemos 40 a 50 obras por ano, no máximo, porque a nossa estrutura não permite mais do que isso. Mas estamos a ver nestes últimos 2 anos condições muito especiais, que é ter escritórios de grande dimensão. Ou seja, estão a existir várias grandes sedes de companhias em que a escala de um projeto médio há 5 anos atrás era 1000 metros quadrados, um projeto grande era a partir de 5 mil metros quadrados e agora é o contrário, um projeto médio são 5 mil metros quadrados, um projeto grande são 20 mil metros quadrados. A escala dos negócios e dos metros quadrados são completamente diferentes. A nossa estrutura é a mesma em termos de processo, ou seja, o processo é exatamente o mesmo, a mecânica é a mesma. O que nós tivemos que fazer foi aumentar as equipas de engenharia para adaptá-las à dimensão daquilo que é o volume de produção. Ou seja, em vez de ter um diretor de obra, tem que ter 3 diretores de obra, tem que ter um coordenador na mesma obra, tem que ter 2 preparadores, tem que ter um encarregado geral, tem que ter 3 encarregados de frente. Ou seja, o que nós fazemos é reorganizar a estrutura de engenharia de acordo com a dimensão da obra. E este é um bocadinho aquilo que é a nossa estrutura operacional de produção. E como é que conseguem? Eu tenho uma visão das empresas, eu acho que as empresas são um caldeirão cultural, é assim um caldo de ADN partilhado, ou melhor, acho fundamental que o sejam. Calhar nem todas são, mas portanto, há empresas em que uma pessoa está a trabalhar, não interessa de que áreas, em que lidamos com uma pessoa parece uma coisa, lidamos com outra parece outra, uma coisa que trabalho muito na AlphaLink, de perceber, tem que haver aqui um ADN partilhado. Reconheço isso na Vetor Mais, eu reconheço, já fizemos muitas obras com a Vetor Mais, com muitos diretores de obra diferentes, com equipas diferentes, e reconheço que há ali claramente um conjunto de valores partilhados, a forma como estão na obra, a forma como estão do lado da solução, não do lado do problema, da forma como defendem o dono da obra, como defendem a obra. Sinto isso muito comum em todas elas. Como é que vocês conseguem, até a maneira como falam com as pessoas, já agora, como claramente uma questão de postura, como é que conseguem, uma coisa que trabalham ativamente este ADN, como é que conseguem essa consistência? Totalmente. Ou seja, em primeiro lugar, o ADN vem da gestão. Ou seja, eu acho que os valores estão na minha gestão como CEO, do meu diretor de produção, que é o meu braço direito, e do diretor financeiro, que é o outro braço direito. E depois toda a estrutura, em termos de outros diretores de área, exatamente temos toda a minha filosofia. Eu acho que os valores e os exemplos que nós damos na companhia em primeiro lugar, é o serviço ao cliente. O cliente é o foco do nosso negócio. Nós não conseguimos fazer nada no futuro se não tivermos um cliente satisfeito. E nós temos relações com alguns clientes de 25 anos, mas eu tenho a plena consciência que já fiz, para alguns deles, 10 escritórios, mas se o 11º não correr bem, ele vai valorizar e vai se lembrar muito mais do que aconteceu no 11º do que nos últimos 10. E isso é um trabalho contínuo, ou seja, nós não podemos, como se costuma dizer, adormecer, não é? Nós temos de estar constantemente focados no serviço ao cliente. E os valores, uma vez mais, da transparência, da correção, do serviço, é fundamental. Eu acho que, em alguns casos, mesmo que às vezes quando o erro não é do empreiteiro, que pode estar a montante num projeto ou noutras entidades, nós tivemos que sacrificar um pouco da nossa margem para servir o cliente, sacrificamos a margem. Mas o cliente tem que ficar satisfeito, ou seja, tem que sentir que o empreiteiro é um parceiro. Não é alguém que está ali, que vai fazer a obra e que o vai enganar e que o objetivo dele é ganhar dinheiro, como era essa imagem, essa filosofia que acontecia há 10, 15, 20 anos atrás. Por isso é que tudo uma questão de princípios e valores e depois uma questão que é fundamental. Nós, quando temos negócios na Vetor Mais, nós não queremos ganhar mais do que aquilo que conseguimos fazer. Ou seja, a Vetor Mais este ano tem um ano muito importante em termos de volume de produção, mas nós preparámos o ano anterior a Vetor Mais para ganhar esses negócios. E o que eu fiz foi, primeiro eu tenho a estrutura, formo as pessoas e a seguir vou conquistar os negócios. Essa tal credibilidade. Porque eu, para dizer que faço, à boca cheia, alguém vai ter que fazer. Sim, isso tem que acontecer. Ou seja, eu não posso criar o risco que nos conhecemos há 20 e tal anos, dizer assim, Jaime, confia porque eu faço. E a seguir eu falhar. E vais-me perguntar, mas porquê é que tu falhaste? E se há uma coisa a falhar, eu vou dizer a verdade. Olha, porque falhou isto. E isto tem que ser um imponderável que eu não tenha no início do negócio. Tem que ser mesmo algo que está fora daquilo do meu controle. Aquilo que está a montante, que é o meu controle, que é o modelo, nós temos que o preparar antes de poder conquistar e fazer. Eu acho que isso tem a ver com esses valores. Ou seja, aquilo que o mercado da construção está habituado, as empresas de fit-out, e não é só a Vetor Mais, porque há outras empresas boas no mercado,
tem seguido muito esta linguagem, que é o serviço ao cliente. Como tal, hoje em dia, as grandes construtoras tradicionais, com quem já a Vetor Mais faz parcerias e outras empresas de Vital fazem parcerias, aprendem muito connosco. Estou convencido que sim, que é um modelo e como um dos fit-outs, sim, há de facto várias empresas a trabalhar bem esse setor. E sim, dá-me a ideia que em termos de cultura empresarial são mais a malta do fit-out a influenciar a construção tradicional do que o contrário, porque realmente a construção é dada a tensões, é dado muito ao nós e eles, assim, uma coisa estranha na obra que nos fit-outs é mais fácil não acontecer, dá-me a ideia que vão desbravando esse caminho, não é? Nós não temos tempo para que isso aconteça. O fit-out tem que ser fit-out feito tão é rápido em que o modelo de gestão tem que ser efetivo e tem que funcionar. Porque se eu pensar que vou, por exemplo, a construção tradicional, durante muitos anos as grandes construtoras vão para o mercado e apresentam propostas a perder. Ou seja, significa que vão abaixo do custo fixo. Isso é impossível no meu negócio. Se o cliente me perguntar qual é a minha margem, eu digo. Qual é o problema? Não há tempo para recuperar sequer, não é? Não há tempo para negociar e não é sim. só negociar, porque muitas vezes o que as construtoras grandes fazem é dilapidar os parceiros, é tirar ao fornecedor para conseguir agregar valor a ele próprio para tentar atingir os seus objetivos financeiros. No nosso modelo não há tempo, mas para além de não tempo, não há esses princípios e valores, porque se nós fizermos isso, não temos parceiros. Ou seja, a Vetor Mais o que faz é, graças à sua boa gestão, à sua boa equipa, mas também aos seus bons fornecedores. E se eu não tiver bons fornecedores, eu não faço boas obras. Ou seja, eu não pinto, eu não monto carpintarias, eu não coloco azulejos. E se o azulejo está bem colocado e está à esquadria e o arquiteto chega lá, trabalho impecável, é graças a um modelo de gestão juntamente com uma boa mão de obra. E isso é algo que no mercado tem vindo a mudar. A própria filosofia das grandes construtoras, que nós temos tido agora algumas relações, percebemos que já tratam os fornecedores de uma forma diferente do que tratavam há uns anos atrás. Ou seja, o fornecedor tem que ser visto como um parceiro. Sim. Porque nós vemos numa fase que não há fornecedores. Ou seja, neste momento o grande problema é que não há mão de obra. Não há mão de obra, pois é preciso aliciar bem as empresas que estão trabalhando numa obra. Boa. E agora, para onde é que vai a Vetor Mais? Onde é que vai a Vetor Mais? O que é que vamos todos, o que é que podemos esperar da Vetor Mais nos próximos 5 anos? Não sei, ou seja, o que é que está aí no vosso futuro? Bom, este ano é um desafio enorme, não é? Nós vamos duplicar a nossa produção. E, obviamente, prepararmos para isso. Não vamos fazer mais obras, vamos fazer grandes obras. E como tal, o nosso ciclo de produção este ano está praticamente todo tomado. Temos aqui estrategicamente algumas reservas no calendário para concursos que vamos responder e que estamos a preparar, responder e sermos um candidato forte para ganhar. Como tal, este ano vamos produzir um valor muito considerável das obras que vamos executar. No próximo ano de 26 já temos 50% do pipeline alocado. Porque temos obras que começam em meados deste ano e terminam em meados do próximo ano, pela sua escala. Sim. Eu diria que 25 vai ser um ano especial, 26 já vai haver um decréscimo da produção em relação àquilo que é a capacidade de fecho de contratos. Pela dimensão das obras. Pela dimensão das obras. Estas obras grandes não vieram para ficar, não é? Não. Quer dizer, eu não sei. Sim. Se a Google quiser vir para cá fazer uma sede de 20 mil metros quadrados, é bem-vinda, não é? Sim, mas não, HP. Não há de facto muitos. Não. Agora, Caixa de Depósitos existe uma. BNP Paribas existe um, Fidelidade existe um, daqui a 30 anos haverá outro, não é? Novo Banco foi outro. Novo Banco for outro, e por aí adiante, ou seja, estamos a falar... 4 ou 5, são meia dúzia de projetos de 20 e qualquer coisa. Eu estou no mercado com a Vetor Mais há 25 anos, há 35 profissionalmente, e nunca vi um ano como este, não é? Sim. Ou seja, é um caso único, não é? 26 vai ser um prolongamento, uma extensão deste ano, porque o grau de acabamento vai passar para o ano, mas 27 vai normalizar. Qual é que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é, nós estrategicamente trabalhamos em 2 setores, trabalhamos no setor dos escritórios e no setor dos hotéis. Este ano já não temos capacidade para fazer hotéis, porque alocámos as equipas todas para os escritórios, mas a estratégia é continuar a fazer reabilitação de ativos imobiliários, fazer fit-out de escritórios, fit-out de hotéis. O pipeline que nós vemos há 5 anos de hotéis é muito grande, ou seja, vai haver muitas oportunidades para remodelar hotéis, escritórios. As consultoras já estão a dar aqui um indicador que este ano já vai haver um decréscimo dos metros quadrados colocados no mercado e, como tal, o nosso negócio vai acompanhar esse decréscimo, não este ano, porque o pipeline já está para 26, mas 26 vai ter esse impacto. E o que vai acontecer é que nós vamos entrar numa nova área de negócio, ou seja, já deveríamos ter começado há um ano atrás, mas não, devido a, digamos, à nossa zona de conforto, ocupar toda a nossa produção, que é entrar na área de construção tradicional. E a área de construção tradicional, nós estamos a equacionar um modelo de moradia ao nível daquilo que é gama alta, luxury, não trabalhar para o cliente final,
trabalhar para investidor. Ou seja, porque o cliente final não é o nosso modelo. Creio que nós temos que ter um modelo mais profissional na relação, não criar relação direta com o cliente, mas ser indireta com o investidor. E potencialmente começar alguma construção mais tradicional ao nível de gama alta. Para exatamente não ficar só com 2 cestos, e se acontecer alguma coisa num destes cestos, menos produção, conseguir encaixar nos outros. Mas claramente este ano vai ser um ano especial e 26 também vai ser um ano especial, 27 vai normalizar e vai voltar àquilo que era o passado, na minha visão.